Pode? Pode. Claro que pode, Filó. Olá, pessoal, começando mais um Pod Filó, o podcast da Filó. Gente, com muito orgulho, eu recebo hoje no nosso estúdio uma mulher incrível. E para falar com essa mulher, que eu sempre admirei, e ela é da minha terra, né, Conceição do Mato Dentro. Eu sou jornalista, onde eu tenho, o jornal é Conceição do Mato Dentro, terra também dessa pessoa que eu vou conversar. É o Jornal por Dentro e agora a gente está com o Pod Filó. E, então, para receber essa mulher tão incrível, e a gente tem uma prosa gostosa, eu tenho a honra de receber Silvana Lage. A honra é minha! Que delícia! Você sempre desbravando, sempre inovando. Parabéns pelo Pod Filó. Tava doida para vir aqui. Que coisa boa, Sil. Nossa, você sabe o tanto que eu te admiro. E eu sei que o tanto de novidade que você tem a nos falar, né, dessa carreira tão incrível, né, dessa mulher que faz, dessa mulher que acredita, dessa mulher inspiradora. Ai, obrigada! E você, né, sempre levando a comunicação, abrindo horizontes para as pessoas através da comunicação. O belíssimo jornal que a gente tem lá em Conceição, que foi o primeiro da cidade, né? Não necessariamente o primeiro, é o único que resiste, né? Na verdade, nós temos quase 15 anos, tiveram outros por lá, sim. Antes, mas a gente nem lembra. Ah, então fico feliz. Fico feliz. A gente não lembra. Você que veio e fez de uma maneira muito profissional, muito revolucionária e abriu as portas da comunicação para a cidade. Ah, que bom. Obrigada, Sil. Sil, fala quem é você? Quem é Silvana Lage? Como você se define? Você que inspira tantas mulheres a serem o que elas são. Olha, eu acredito que eu sou uma sonhadora, uma pessoa que acredita na vida, que ama as pessoas, mineirinha de Conceição do Mato Dentro, filha de Djalma, de Violeta, irmã de Saulo, que tem esses três a abençoar a minha caminhada aqui na terra, mãe do Lucas, que eu acredito que seja o meu papel mais importante nessa vida. E sou essa pessoa resiliente, forte, motivadora, alegre, fé na vida, que gosta de ajudar pessoas e ajudar as pessoas a irem além, ampliar os seus horizontes. A gente é de Conceição do Mato Dentro, nós vivíamos cercadas, né, ali numa montanha ali, e eu sempre sonhei ultrapassar aquelas montanhas. E acaba que a minha vida hoje é isso, é ajudar as pessoas a ir além das suas montanhas da vida. Ô, Sil, a gente sabe o tanto, assim, que não é fácil ser mulher, né? E assim, como que veio, né? Como que pintou essa vontade sua de trabalhar com mulheres, de trabalhar com empreendedorismo, de formar essas mulheres? Como que foi que surgiu esse sonho? Eu acredito que isso surgiu muito intuitivamente. Veio até dos frutos da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher que ela adorava ajudar pessoas. Então, ela sempre olhada pela causa, ali alguma coisa, compartilhar uma dica, uma ideia. E ela, uma mulher que veio sem estudo, sem nada, e que construiu toda a sua história. Então, e muito forte, muito resiliente. Para as coisas abaterem a minha mãe, tinha que ser uma coisa muito forte mesmo, que minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. E aí, quando eu me percebi nesse mundo, nesse mercado, e a solidão é muito forte dentro do empreendedorismo. E aí, eu estava voltando para Belo Horizonte e perdendo a minha mãe. Né? Meu pai já tinha falecido, meu irmão. E aí eu falei assim, gente, e agora? Como é que vai ser? Eu já tinha feito alguns movimentos para poder fazer e trabalhar na área, bem antes de todos os movimentos acontecerem. Mas aí eu achava que eu precisava, que para trabalhar com um grupo de mulheres, que eu precisava de um grupo de mulheres para poder fazer aquilo. Então, começava, aí uma desistia, outra parava, ia para lá. Outra desistia, parava. Aí eu falei assim, gente, eu tô voltando. Fiquei uma temporada em Conceição, tô voltando para Belo Horizonte. Se as pessoas desistiram, mas eu não, então eu vou. E eu sabia que andar em comunidade, andar em grupo, uma apoiando a outra é muito importante. Então eu falei assim, já que minha mãe está indo, então deixa eu reconstruir um outro caminho. Porque eu iria ficar de cara com uma dor muito forte, que é eu sozinha no mundo. Já que o meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, dessa união e de sempre ter esse desejo de partilha, de ajudar pessoas, eu tomei força, coragem e fui no movimento. Olha só, você fala sempre de imagem, que é poder, né? Imagem é poder. Para muita gente, essa ideia, Sil, ela parece ligada com a idade, né? Mas você mostra que vai muito além disso, não é isso? Como que é? E vai muito além da imagem. A gente vai falar de
marca pessoal, que inclusive é o tema do livro que acabou de ser lançado. Nós vamos falar dele daqui a pouco. E aqui eu já trago o tema dele, que é faça a sua marca pessoal trabalhar para você e veja seu faturamento crescer. Nós fomos criados para ser funcionários, para ter carreira, né? O auge dos tempos era quando você entrava numa empresa e você se aposentava naquela empresa. Então, Sim. agora que nós somos nosso próprio negócio, mesmo trabalhando em algumas empresas, você tem que se gerenciar, você tem que se perceber como a marca, o seu ativo de maior valor, porque aquele sonho de iniciar e terminar naquele mesmo lugar, isso ficou para trás. Então, se você tem a sua marca como poder, como a maior força, você consegue trazer ali para vocês grandes poderes, grandes possibilidades. E você tem que se gerir mesmo. Gerir a sua mídia, a sua publicidade. Porque quando a gente formou lá atrás, mesmo você em jornalismo, eu formei em contabilidade, a outra forma em medicina, a outra forma em jornalismo, a outra forma em administração. Mas, teoricamente, nesse novo mundo que se reinventou, todos nós temos que ter o jornalismo na veia. Porque nós viramos modelo, manequim, jornalista, publicitária. E a sua imagem, ela vem para esse cenário e ela te ajuda de uma forma muito especial. E, principalmente do ponto de vista, o que você tem de diferente de outras pessoas? O que te torna único? Como você soluciona as dores do seu cliente de uma forma diferente? E isso tudo a gente vem embasado na forma que a gente marca. Porque a marca pessoal, Filó, ela existe, ela está aí. Ela está dizendo muita coisa a seu respeito. Agora, o que às vezes as pessoas falam assim, vou construir minha marca. É como se fosse assim, algo que você não tem e que você precisa construir. Não, ela existe, ela está aí. Só que ela está, na maioria das vezes, desgovernada, sem gerenciamento. E aí você não tem noção se ela está jogando contra ou a seu favor. Olha só, Sil, essa questão da imagem, né? Muita gente, assim, fica preocupada, será que eu vou dar conta de me assumir? E você é uma verdadeira, né? É uma pessoa que se assume, né? Assume o seu jeito, o jeito de vestir, o jeito de chegar. Isso é lógico que tem críticas, né? Como que é isso? Como é que você vê essa crítica em cima da sua autenticidade? A primeira crítica vem de você mesma, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa diferente, agi diferente, pensei diferente. Então, na época da adolescência, na época da infância, destrambelhada, desajeitada, estranha, esquisita. E eu sempre admirei pessoas leves, suaves, clássicas. E aí, eu tinha essa admiração de tal forma que eu queria ser aquela pessoa. Eu vou citar uma pessoa que eu sempre cito nas minhas palestras e que ninguém conhece, mas você conhece, inclusive a sua vizinha, você vai lembrar dela, é Andréia, filha da Piedade. Lembra? Sim. Andréia, filha da Piedade. Olha. A Andréia sempre foi uma pessoa estudiosa, dedicadinha, nem sei por onde anda a Andréia. Se você vê esse vídeo aí, Andréia, lembre-se que você me inspirava. Andréia era dedicadíssima, sabe, comprometida. A Piedade, uma mulher revolucionária, né, que criou os filhos ali, tudo. Ela tinha ficado viúva, né, salvo engano. E aí, Andréia tinha um jeito de escrever. Andréia escrevia no caderno assim, ó, e ela fazia uma cara, na hora dela apagar com a borracha, era quase que uma cena, assim, ó. Ela apagava, assim, e eu ficava atrás da Andréia, tentando copiar tudo. Fazia todos aqueles movimentos, na hora que eu olhava a minha letra, na hora que eu olhava da Andréia, eu via que não dava certo. Depois, Patrícia da Josefina. Olha. Uma pessoa suave, até hoje, né? Delicada, em essência. E ela me inspirava. E aí eu achei que para eu ser amada, para eu ser valorizada, para eu ser vista, eu precisava ser como essas pessoas que eu admirava. Até que a vida, a maturidade, os cursos, os treinamentos, os estudos te mostram que você pode sim admirar essas pessoas, como eu admiro muito as pessoas suaves e leves, mas que sem deixar a sua essência. Você nunca deve deixar de ser quem você é. Porque eu não era como Patrícia e como Andréia, né? Eu ficava ali falsa e não era eu. Então, eu era um ser estranho, esquisito aqui nesse meio. Até que, com terapias, processos, maturidade, força, coragem, eu falo assim, eu vou ser quem eu nasci para ser. Porque a autenticidade, as pessoas têm uma confusão muito grande, porque elas acham que quem é autêntico, quem usa uma flor desse tamanho, quem se veste diferente, quem se porta, fulano é autêntico. Não,
A autenticidade é agir de forma que quem você é e quem você demonstra ser tem o menor gap possível aqui, ó. Quando você tem o menor gap possível entre quem você é e quem você demonstra ser é menor, ali sim você está sendo autêntica. Porque tem pessoas que não são, que são totalmente disruptivas, criativas, né? Porque confunde criatividade com autenticidade, e que elas estão muito diferentes, que elas estão em personagem. Então, quando é leve, quando é fluido, porque, logicamente, isso aqui nunca vai ser assim, né? Porque o que a gente é, o que a gente passa... O que a gente tem buscado o tempo todo é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Então, quando essa distância entre quem você é e quem você demonstra ser é menor, isso é legal. E isso é verdadeiro e é isso que te sustenta. Por falar disso, a gente, né, que vive no meio aí da questão das redes sociais, essa questão de, né, de ser o perfeito, a perfeita, quer dizer, que conselho que você dá para essa pessoa que está tentando ser cópia do outro e passando por essas pressões, porque, gente, se for olhar pela imagem que se mostra pelas redes sociais, né, pela internet, você vai ficar toda sempre, eu podia melhorar isso, melhorar aquilo. Que conselho que você deixa? Quero que você fale nessa câmera aqui o conselho que você deixa para essas mulheres. Antes, o nosso mundo de comparação era o nosso mundo aqui. Eram as amigas, no máximo as primas das amigas, e as coisas que a gente vinha na revista, que a gente ia na banca uma vez por mês para poder se atualizar. Hoje, a gente sabe como veste, como anda a princesa, a rainha, a gente sabe dos hábitos de um monte de gente. E o que acontece? Trabalhe a sua autoestima. Olhe para você, veja o que você quer para você. Por quê? O mundo, o comércio, ele quer as mulheres inseguras e de baixa estima. Por quê? Quanto mais você tiver de baixa estima, mais você consome, mais lucrativa você é pelo mercado. Então, sempre vão te falar, tá faltando isso, tá faltando aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Gente, olhe para você com maturidade, o que você quer, quais são os seus objetivos, o que você sustenta, o que você agrada, o que você não agrada, o que te conecta, o que te desconecta, e faça suas escolhas de forma consciente para você. Olhe para os outros, valorize os outros, apoie os outros, mas faça as suas escolhas no seu mundo. Eu falo o tempo inteiro que a comparação é a melhor amiga da frustração, tá? E se você for ver na natureza, tá? Vamos olhar para a natureza. Você já imaginou uma árvore do lado da outra árvore comparando assim? Você tá cheia de frutos, eu não. Eu só dou flores, você dá frutos, você é isso. Não. E na natureza, gente, a gente pode ter uma plantação de ipês assim, ó. Cada ipê vai estar de um jeito. Cada ipê vai estar de uma forma. E nem por isso tem alguns se comparando. E seja leve, seja fluido. Se você for reparar na natureza, o que é reto na natureza? Nada. Nada. Tudo que é muito reto, que é muito encaixado, que é muito enquadrado, é artificial. A natureza é fluida. São cores, são movimentos, são formatos diferentes. E se Deus, né? Eu chamo de Deus, você pode chamar de universo, energia, o que você achar que é, criou o mundo desse jeito, com tanta coisa diferente, teve o trabalho de nos criar único desse jeito, de colocar na gente tudo o que a gente precisava, por que a gente vai contra e querer ser quem nós não somos? Essa é o maior perigo da vida. Aí, desde o dia que eu me assumi, ficou muito legal. Porque eu falo, Filó, eu não sou sorvete de baunilha. Sabe o que é sorvete de baunilha? É aquele assim, você nem gosta... nem desgosta. E nem desgosta. É uma coisa sem graça, Você né? toma. Se alguém te falar assim, toma um sorvete de baunilha, ai não, detesto. E nem fala assim, amo sorvete de baunilha. Vai gostar de chocolate, né? É uma coisa neutra. Eu falo que eu sou mais um sorvete de limão siciliano com pistache, uma calda de morango do amor, alguma coisa. Ou você ama ou você odeia. Mas, mas ninguém vai falar assim, a Silvana é falsa. A Silvana tá mentindo. Você entende? Eu gosto muito mais disso, porque quando você se posiciona com autenticidade, você com certeza exclui muito mais pessoas, atrai julgamentos, atrai críticas e atrai rótulos. Mas nenhum dos rótulos vai falar assim, ela não é de verdade. Isso não é verdade nela. Ela fala assim, Silvana é assim, isso é dela. Então, você traz para você um campo mais de verdade. E acredito que nesse novo mundo, a verdade é um dos maiores ativos que a gente tem. Olha, Sil, é lógico, você falou assim, eu estudei contabilidade. Mas,
Fez contabilidade, mas eu acho que nunca trabalhou com, né? Nem peguei o diploma. Nem peguei o diploma. Mas me ajuda muito na gestão dos nossos negócios. Sim, mas aí você estudou muito para chegar onde está, né? E foi buscando, e foi né, se conhecendo, buscando. Posso falar autoajuda também? Sim, Sim, né? sim. Você E buscou. eu acho isso lindo. E sem preconceito, né? Porque Sem as pessoas às preconceito. vezes ficam assim, buscar autoajuda, esse que é piegas e tal. Gente, se você que não fosse conhecer, ajudar, tem que quem se vai te autoconhecer. ajudar? Quem vai te Exatamente. ajudar? Eu tenho estudado um pouco sobre felicidade, né? A gente está fazendo um movimento aí, né? Depois nós A vamos quero que oficina você da fale felicidade sobre isso. lucrativa, Aham. que é justamente isso. A gente chegou num ponto, Filó, por exemplo, a gente que veio de Conceição do Mato dentro do que a gente imaginava pra gente de conquista de lugar. Aham. A gente já alcançou muito mais do que isso e ainda fica aquela coisa, aquele desejo, né, de ir mais e além. E aí, dentro desses estudos de felicidade, eu tenho estudado os livros de Harvard, e aí o Tal Ben-Shahar, a coisa mais difícil é lembrar o nome dele. O Tal, ele vai falando sobre essa questão da felicidade, essa questão da autenticidade, essa questão do preenchimento, é essa conexão com você mesmo, de você se ajudar, de você ter todas as suas ferramentas. Por quê, Filó? Quem que é a única pessoa que nasceu, estava com você e vai passar toda a jornada com você? Você mesmo. Você mesmo, cara. Se você não ficar confortável com você, se você não soubesse se ajudar, se gerenciar, se administrar, tá? Você tá perdida na vida. Ontem mesmo teve um fato familiar, assim, particular, que eu não vou, né, trazer aqui, mas uma questão de estresse. E aí, o que acontece? Hoje de manhã eu amanheci e tô assim, gente, parabéns, Silvana, você tá incrível. Olha como esse fato já aconteceu várias outras vezes na minha vida, que me deixou estressada, que me deixou nervosa, que eu agitei, que eu fiz e que reverberou no meu filho. Ontem eu cheguei, filho, tal, conduzi aqui. Por quê? Eu sei me ajudar, eu sei me acolher, tá? E se conhece. E, inclusive, dentro dos estudos de Harvard, fala muito sobre a importância disso e sobre esse preconceito bobo que se tem contra alguém que fala sobre autoajuda. Isso é muito importante. Sil, é lógico que você tem várias histórias de superação e reinvenção, tá? Eu queria só que você falasse, teve algum momento que você falou assim, vou desistir, e nesse não é meu caminho, eu não quero isso. Teve algum momento que aconteceu? E teve várias coisas que eu desisti, que eu larguei, e que hoje eu olho para trás e falei assim, talvez eu teria feito diferente se eu tivesse essa maturidade, se eu tivesse esse ponto, talvez eu teria esperado um pouco mais, eu teria feito. Já tive negócios fechados, carreiras que não deram certo. Eu sou uma mulher de muitos experimentos, né? Eu não fico quieta. Se não deu certo aqui, eu me redesenho e faço outra coisa. Redesenho e faço outra coisa. Eu não fico ali naquela coisa. Eu vou no fundo do poço, mas eu tenho dia e hora para sair de lá. E tem outra coisa, eu tenho que sair melhor de lá. Teve Então, uma experiência sua da moda, né? Tem uma história, sim, né? eu tive uniformes, fali feio, pesado, difícil, entendeu? Então, eu já tive vários momentos que eu desisti, vários momentos que eu fracassei, mas eu nunca desisti de mim e nunca desisti de tudo que eu vou construindo. Sil, você vai falar agora dos seus livros, né? Você, antes desse seu, né? Que é marca pessoal, você vai falar dos mulheres que transformam vidas. Essa é uma obra muito maravilhosa que veio com uma coletânea sobre a minha coordenação na nossa editora, que agora a gente tem a nossa editora, né? E ela veio para contar histórias de mulheres. Vamos ver qual que é a mulher que vai passar aqui agora. Inclusive, gente, pessoas... Maria Elvira. Maria Elvira. Tiveram pessoas de Conceição do Mato Dentro que participaram dessa obra, né? Isso. A gente tem aqui Maria Elvira, a gente tem Hélida Mendonça, a gente tem aqui Deise Mariano, a gente tem Selmara Lages, Eliane Fernandes, Luciana Duca, Rúbia, estão todas aqui porque está na ordem alfabética, então eu não consigo acessar. Mas essa é uma obra que veio para contar histórias de mulheres. E é uma obra que sempre nos emociona. As pessoas sempre fazem contato e falam assim, nossa, porque são relatos reais. Porque às vezes a gente busca inspiração em pessoas distantes da nossa vida, da nossa realidade, que fica muito distante. Agora, quando você vê a história da Filó, tanto é que o meu capítulo chama A Mulher Inspiradora Mora ao Lado. Porque a gente, às vezes, tem o hábito de falar assim, eu conheço a Filó, eu conheço a luz e a sombra da Filó. Você fala assim, eu conheço a Silvana, eu conheço a luz e a sombra da Silvana. E talvez você não me ache inspiradora porque você me conhece. Mas e aí que está a inspiração?
Porque aquela inspiração que a gente só vê luz, aquilo ali são recortes de vida, de tudo. Quando você conhece as dores e lê a história da pessoa, você fala assim, nossa, eu te admiro mais por causa disso, eu te respeito mais. E teve uma coisa São muito as suas interessante. verdades aí, né? É interessante que pessoas que deram relatos de vida, e elas falaram que quando os familiares leram, e que ela, inclusive, relatou situações que eu falei assim, nossa, mas eu não sabia que isso tinha te magoado tanto. Nossa, mas eu não sabia que isso tinha te afetado. Então, essa foi a primeira obra. E essa aqui, a segunda, que acabou de acontecer. Gente, Silvana fez uma festa incrível dos 50 anos. Parabéns, que fantástico. Gente, eu nunca vi festa igual. Eu nunca vi coisa igual, mas também podia ser de quem, né? A Beth Pimenta, maravilhosa, fundadora da Água de Cheiro. Então, a Beth é uma mulher que conhece Brasil, mundo, vários lugares. Ela falou, Silvana, minha querida, eu nunca fui numa festa tão incrível como aquela. Exatamente. Então, é muito gostoso. E é um movimento de libertação da autenticidade para que todo mundo possa potencializar a sua marca, né? Então, esse é o movimento, faça sua marca pessoal trabalhar a seu favor e veja seu faturamento crescer. É um livro super especial, muito bonito, né? Todo cheio de diferente, né? Que veio para marcar, ele tem toda uma conexão, colorido. E dentro dele tem QR Codes. E aí, quando tem o QR Code, a pessoa baixa o PDF e depois ela pode imprimir o guia de atividades. Tá? Olha só, então, porque marca pessoal não é um assunto só para você ler. Não, é um Você tem que parar, você tem que se refletir. É o seu maior ativo. Que às vezes as pessoas valorizam marca e esquecem da dela. Exato. Então, tem todas umas ferramentas, esses aprendizagem. Então, é um livro que veio para poder transformar mesmo a pessoa. Quem vê essa produção aqui toda prontinha acha que é fácil, né? Menina, quanto tempo você gastou para fazer tudo isso? Que Deixa eu te contar. Incrível! A escrita e a organização do livro foram exatos 20 dias. Eu comecei no dia... 20 dias? Não tô acreditando. Acredite. Eu comecei no dia 3 de julho e terminei no dia 23. Por quê? É um livro que veio com pedigree, né? Ele tem o prefácio de Geraldo Rufino, né? Para quem não conhece, associa o nome, vai lembrar pelas redes sociais, e pós-fácio da querida, maravilhosa Leila Navarro, que são 2 palestrantes de renome nacional, 2 feras. E como eu vou palestrar agora, no final do mês, com o Geraldo Rufino em Serra Talhada, eu adiantei isso porque eu queria lançar junto com ele no palco. Que coisa ótima. Mas ele foi escrito em 20 dias, concebido nos 20 anos de carreira e vivenciado nos 50 anos de vida. Olha só, que então, coisa linda. Esse escrever nos 20 dias, as pessoas falam assim, 20 dias. Não, tem 20 anos que eu estou estudando. Isso saiu rápido porque são vivências. É tudo, você já tem escrito, você já tem método. Na memória, você já tem método, conteúdo. você já tem tudo, você já tem treinamento. Então, é só uma organização para poder colocar. 50 anos de vida. Então, Filó, às vezes quando as pessoas falam assim, comecei do zero, que mentira! Ninguém nunca começou. Não. Nem quando você nasceu. As memórias. Não, você já é 50% da história do seu pai e da sua mãe. Tudo que você viveu, tudo que seu pai... Quem fala começou do zero, sendo que teve um pai, uma mãe ou alguém que alimentou, cuidou, educou. Não tem jeito. Não, impossível. Então, isso aqui foram 20 dias de organização, mas tem toda essa história aqui para poder trazer esse valor dessa marca. Como que você pensou em criar a sua editora? Por que isso? Filó, essa menina é atrevida, né? Eu tive alguns desafios de encontrar a editora que ia fazer do jeito que eu queria, no formato como eu queria. Porque a gente tem essas 3 obras, já tem outra obra com lançamento para São Paulo, em fevereiro, e já tem outras obras de terceiros que eu já estou organizando e fazendo tudo. E aí, e a outra obra de São Paulo é uma obra muito diferente, totalmente disruptiva. Quando eu fui fazer a obra de São Paulo, eu tive dificuldade de encontrar a editora. Aí eu fui para casa triste e falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu desisto? E eu lembrei de quem que eu sou filha, de Violeta e de Djalma. Eu falei assim, desistir não tá no meu vocabulário. Aí eu fui para lá, como eu e o ChatGPT somos assim, Lógico. Fui lá perguntar para ele como que eu faria para abrir uma editora. E ali eu tenho uma forma de lidar com a inteligência artificial bem bacana. Em 4 dias eu abri a editora. Em 4 dias eu resolvi. Quando eu assinei os primeiros contratos desse aqui, o CNPJ ainda não estava pronto. Mas eu sou muito de atitude, de decisão,
de ter uma barreira aqui. E de ter um planejamento e ter foco, né? Não, Queria que você falasse isso para essa Câmara. Muito focada. Tanto é que agora eu estou nesse movimento dessa oficina da felicidade. O grito maior veio de mim. Porque eu já, por natureza, eu já sou bem workaholic, né? Viciada em trabalho. Vamos falar em português que é melhor. Viciada em trabalho. E esse ano que eu construí todas essas coisas, e foi, posso dizer, um dos anos especiais da minha vida, mas que não diminui o valor dos outros. Porque esse só está sendo assim por causa dos outros que existiram. Uhum. Eu me dediquei profundamente a tudo. Então, eu estou colhendo muitos frutos com a bênção do nosso Senhor Bom Jesus de Matozinhos, né? Nosso santo lá de Conceição, que nos rege, nos guarda, nos protege, e com todo o meu foco, minha dedicação. Então, várias vezes, quando as pessoas me ligam, eu falo assim, vamos no clube hoje? Eu falo assim, não, hoje eu não posso, hoje eu tenho isso. Então, o foco, gente, é muito importante. Logicamente, o descanso, meu corpo está gritando, eu estou fazendo esses movimentos agora de descanso, porque gritou, mas eu precisei abrir mão. Tem um amigo meu, Renato, depois eu vou até te falar dele para você poder convidar ele para vir aqui. Renato Bruno, ele fala assim, alta performance, Silvana, não tem equilíbrio, mas ela tem que ter balanceamento. Então, dedicou, agora vai lá e dá um descanso, e dá uma folga, dá um respiro, dá esse movimento. Né? E equilibrar tudo isso com ser dona de casa, ser mãe. Isso. Mãe solo, que cuida de tudo, faço de tudo sozinho. Esse tempo tem que ser muito cronometrado, né? Tem. E com a distração das redes sociais, né? TDAH zona, gente. TDAH, passa um pássaro, é insuportável, porque as pessoas falam assim, Silvana, de onde você tem tanta ideia? Primeiro, que eu sou imagética. Então, quando eu falo com você, por exemplo, eu acabei de falar de Bom Jesus do Matozinho. Eu imaginei o Bom Jesus, imaginei a cidade, imaginei tudo. Então, eu converso e aqui dentro da minha mente as imagens vêm. Então, quando eu te falar assim, Filó, vamos fazer isso dessa forma? Vamos fazer o seu livro assim, assado, tal, não sei o quê, vamos. Eu já tenho a imagem aqui de tudo para poder te colocar. É quase como um download. E isso, por exemplo, eu vim para cá. Hoje eu vim de Uber. Então, eu venho conversando com o cara, mas o meu rosto vai assim, eu vou escaneando a rua, escaneando tudo. E tem um caderninho que você vai anotando? Total. Caderno. No caderno escreve Adoro e a escrita. Não? Escrita. Só escrita. Desenho, escrita. E se eu tô na rua, assim, aí eu mando o áudio do WhatsApp pra mim mesmo, chego em casa, eu vou pro meu caderno e pro meu plano de ação. Por quê? Eu sou TDAH. Eu sou uma pessoa que era considerada que não ia aprender. O dia, Filó, que eu formei em magistério... Naquela época, né, gente? A gente formava... ou era magistério, científico ou contabilidade. Contabilidade era à noite. Por isso que você foi para contabilidade? Não, contabilidade era à noite. Eu queria contabilidade, porque eu sou melhor em matemática. Aí meu pai não deixou porque era de noite. Filha dele não estudaria de noite. Científico era só se você fosse fazer faculdade. E fazer faculdade era uma coisa muito distante da minha realidade. Então, era um risco muito grande. Teria que ser contabilidade ou magistério para eu já terminar com uma profissão. E faz falta isso, né, Filó? A pessoa terminar o 2º grau com uma profissão. Isso foi um retrocesso ter tirado isso. Aí, eu fiz magistério. Professora de criança, gente. Misericórdia. Então, eu era considerada uma pessoa que não ia ter grandes coisas, que não ia ter grandes aprendizagens, porque eu não fui a melhor aluna, eu tinha dificuldade de aprender, eu tinha dificuldade de tudo, assim. Então, o que acontece? Aí, quando você se entende e fala assim, eu não era burra, eu tinha TDAH. Não era isso, era aquilo. E aí você começa a estudar o que você gosta, porque é horrível você estudar o que você não tem. Imagina, geografia, cateto da hipotenusa, isso, não sei o quê. Aí quando você descobre, aí você vira uma apaixonada por estudar, por se conhecer. Então, eu sei o meu modo de funcionar. E você não quis fazer moda? Menina, não, mas eu acho que não tem a ver comigo. Não, né? Mas essa questão da comunicação, mas ela mais intuitiva, mais dessa forma. E aí eu uso tudo, misturo tudo, coloco tudo e fica esse jeito totalmente diferente e único, que é o legal, né? O tempero nosso. Sil, que pena que tá chegando os finalmente. Tá bom mesmo. Eu queria que você terminasse essa nossa conversa falando para essa câmara um pouco mais, assim, da mensagem que você deixa às mulheres, né? De como romper com os preconceitos, com as pressões e qual o segredinho de ser feliz? Olha, para as mulheres, eu trago aqui a minha tatuagem. Sozinhas somos incríveis, juntas invencíveis. Temos que nos unir. Temos que dar as mãos, tá, gente?
quando a gente olhar para a outra, tem alguma coisa incomodando na outra, olhe para você e pensa assim, por que isso baixou, me incomodou? O que eu posso mudar em mim? E vamos ser mais tolerantes uma com as outras e menos julgadora. Eu estou nesse movimento. É lógico que a gente julga, nós somos seres humanos, mas vamos começar a unir mais, a elevar o nosso nível de sororidade. Sobre o segredo para ser feliz, não é ser feliz, é ser mais feliz. Porque quando a gente fala ser feliz, eu venho na minha visão de adolescência, que era um platô. Um quarto que você entra, onde tudo funciona, tudo é bem e que ali você está ali, eternos, felizes para sempre, né? Felizes para sempre. E aí é descobrir que a felicidade, ela está em pouquíssimos... ela não é um estado, não é uma linha reta. A felicidade é você estar mais conectada com a outra tatuagem que eu tenho aqui, ó, gratidão. Se você for grato e se você for uma pessoa que está conectada com presença, com gratidão a tudo, você vai ser mais feliz. Ontem, por exemplo, hoje de manhã, acordei cedo para poder vir para cá. Então, em vez de eu reclamar que eu tive que acordar mais cedo, deixar o almoço pronto para poder vir para cá gravar, na hora que eu terminei o almoço, que eu provei, que delícia, obrigada, Deus, por esse privilégio de estar na minha casa, fazendo o meu almoço, para quando meu filho chegar. Então, eu tenho esse hábito de agradecer a todas as coisinhas da vida, porque a felicidade anda de mãos dadas com a gratidão. E se a gente for parar e perceber como é a vida, como nós somos felizes, ontem, por acaso, surgiu, por acaso não, né? Por deusidência, veio um vídeo para mim de uma pessoa de Angola que chegou aqui no Brasil e que ele entrava no banheiro do amigo, banheiro simples, chuveiro Lorenzetti simples, mas ele, eu nunca tomei um banho de chuveiro, e ele saía daquele banho, não era nem aqueles chuveiros que a gente vê na internet, tão feliz, tão grato. Eu falei assim, gente, a gente tem isso todo dia. Pelo simples. Pelo simples, pelo dia a dia. A felicidade está aqui, ó, tá no momento, dia a dia. Está aqui nessa dia. oportunidade da gente estar conversando, está aqui na oportunidade de ter um livro. Então, é de ter mais presença e elevar o nosso nível de gratidão. Porque a vida ficou tão... Né, Filó? Desde o que a gente tinha na infância e o que tem agora é muito abundante. E aí nós estamos acostumando achando que tudo é obrigação e que o mundo inteiro tem as coisas que a gente tem. E a gente tem a mania de olhar só para frente, o que eu não tenho ainda, o que eu estou buscando. A gente não olha para aqui e nem de onde a gente veio. Se a gente comparar a menina que saiu da roça até os 7 anos de idade, morava lá no Lambari, nem luz tinha, não tinha nem sonhos, nem nada. Uma coisa que eu ficava, Filó, eu ficava no terreiro, deitada assim, ó. Minha mãe mandava varrer terreiro. Quando ela distraía, eu estava deitada no terreiro, porque meio-dia era a hora que passava o voo de Porto Seguro. E o voo de Porto Seguro passava exatamente em cima da fazenda. Eu ficava assim, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou estar ali. E aí eu sonhava em ser aeromoça. Então, todos os dias, quando eu estou no avião, eu lembro disso e agradeço. Gente, é muito bacana falar com essa mulher tão incrível. Você vai voltar sempre, por favor. Por favor, me convida. E qual que é o seu Instagram? Fala aqui. Silvana Lages, com G de gato, S de sapo no final, _, e Mulheres que Despertam Juntas. Espero vocês e todos os 2 livros estão lá no link para você comprar e poder se divertir. Aqui eu falo, o poder está em você, faça acontecer. E aqui sozinhas somos incríveis, juntas invencíveis. Bacana, querida. Muito obrigada por essa presença incrível e até breve. Você vai voltar mais. Volto mesmo. Gente, terminando mais um episódio maravilhoso com mulher. Eu sempre gosto de falar com mulheres. E acompanhem nossas redes. Curtam, compartilhem e vem falar comigo. Pode sair da sua casa ou qualquer outro lugar que você esteja, porque a gente pode falar online. Mas o mais gostoso é estar aqui pertinho. Um beijo. Vem comigo. Pode? Pode. Claro que pode, Filó.